Hoje é uma ocasião muito especial. Nós estamos aqui num cenário diferente, bonito, duas câmeras aqui. Eu tô mais arrumado, microfone legal e tal, porque nós vamos falar sobre uma obra espetacular. Nós vamos comemorar os 30 anos de uma das sitcoms mais influentes da história da televisão norte-americana. Eu estou falando, é claro, você sabe, de Seinfeld. Tudo começou lá em 5 de julho de 1989, mas é claro que as coisas vêm um pouco antes disso, não é mesmo? Estamos falando de Jerry Seinfeld, um dos comediantes que na década de 80 ele estava em franca ascensão, ele estava indo em programas muito conhecidos de talk shows, como por exemplo o Tonight Show do Jimmy Carson, e aí quando ele chegou lá, o Jimmy Carson ele fez aquele símbolozinho assim, que é o ok, que isso é tipo o aval espetacular para qualquer comediante em ascensão, você receber esse símbolo aqui. E aí ele começou a ir aparecendo cada vez mais, ganhando uma notoriedade maior, e até que o George Shapiro, que é um grande produtor executivo da NBC, quem assistiu ao filme Man on the Moon com Jim Carrey, aqui é O Mundo de Andy, você viu o George Shapiro naquele filme interpretado pelo Danny DeVito. Nada a ver com o verdadeiro George Shapiro, mas como a proposta daquele filme era ser mais caricato e tal, a gente aceita. O George Shapiro, ele vê o Jerry Seinfeld e ele pensa, pô, esse moleque tem um potencial. Acho que eu vou chamar ele pra fazer alguma coisa na NBC. Começou aí ligando pra um, ligando pra outro, até que o Jerry Seinfeld resolveu ir lá na NBC e trocar uma ideia, fazer uma reunião. Eles ofereceram pra ele, o que você quer fazer? E ele falou, qualquer coisa onde eu possa interpretar eu mesmo. Seja uma série, seja um stand-up, seja um documentário, seja qualquer coisa. Ele não sabia o que ele queria. E ele tinha tido uma passagem anterior desastrosa pela TV com uma série chamada Benson. E nessa série ele interpretava um personagem muito aleatório, até que chegou um belo dia, onde ele chegou lá no set e ele descobriu em cima da hora que ele tinha sido demitido, assim, sem mais nem menos. I went to my chair where the table reading was held, and there was no script. And I said, how come I didn't get a script this week? And someone had to call me aside and say, because you're not on the show anymore. Ou seja, foi uma passagem desastrosa, mas ele foi chamado pra NBC. E aí, com o passar do tempo, ele foi comentar isso com um grande amigo dele, chamado Larry David, guardem esse nome. Larry David, ele é um cara que já tinha escrito alguns roteiros para um seriado, o Saturday Night Live, e para um outro seriado parecido chamado Fridays, só que ele também teve uma passagem desastrosa. O horário dele era lá para 5 horas da manhã, ninguém via, ele ficou super estressado com todo mundo, se demitiu no meio do programa, se arrependeu amargamente depois, mas enfim, e ele tinha tido algumas experiências muito pontuais no stand-up. E aí o Jerry e o Larry David saíram conversando por Nova York, pelas ruas de Manhattan, entraram numa lojinha de produtos coreanos e começaram a sacanear tudo ali. Começaram a sacanear um produto tal, produto X e Y e tal. Aí eles chegaram na conclusão que a série devia ser sobre isso. Uma série sobre praticamente nada. Uma série onde os dois basicamente sacaneassem coisas do cotidiano, onde todos os personagens sacaneassem coisas do cotidiano. A ideia, pra chegar num sitcom tradicional mesmo, demorou um tempo. Eles ficaram pensando, como que a gente vai levar o stand-up pra televisão? E como é que a gente vai abordar a vida de comediantes deles? E aí começaram a sugerir várias ideias, começaram a sugerir que o programa fosse uma câmera seguindo o Jerry Seinfeld ao longo de uma semana por Nova York, pra mostrar como é que ele coleta o material dele pra apresentar no trabalho, no stand-up dele, e essa ideia meio que morreu. Depois entrou a ideia de ser um programa com 3 câmeras mesmo e seguir aquele padrão de sitcom tradicional. E nisso a produção começou, mas essa ideia de levar pra televisão o stand-up não morreu, tanto é que na série a gente vê sempre no início, no meio e no fim um pouquinho do stand-up do Jerry Seinfeld. Isso é uma coisa interessante na estrutura do seriado também. A série ia acompanhar basicamente o Jerry Seinfeld no dia a dia dele, junto com o personagem que era o George Costanza, que era claramente baseado no Larry David. E ao mesmo tempo eles tiveram a ideia de colocar um terceiro personagem, que era um maluco completo, que era inspirado no vizinho do Larry David, que era o Kenny Kramer. É um cara de verdade, cabeludo, alto pra caramba, e que segundo eles, ele era um cara completamente desvinculado da realidade. Ele entrava no apartamento do Larry David pra pegar comida no meio do dia, às vezes o Larry e o Jerry estavam escrevendo roteiros, e aí o Kramer entrava no meio e saía pegando as coisas, e aí
eles pensaram, o Jerry Seinfeld não gostou muito da ideia de primeira, achou que ia ser muito clichê colocar um personagem malucão do nada ali, mas aí eles chegaram na conclusão que seria uma boa, que seria interessante, que o personagem tinha potencial. E esse nome, Kramer, ele era muito sonoro. Mas aí eles resolveram falar com o Kenny Kramer de verdade, acharam que ia dar problema e deu problema de fato, porque o Kenny Kramer é um cara tão maluco, mas tão maluco, que ele quis se aproveitar para tirar o máximo de dinheiro disso. Então ele começou a ficar estressado, ele mesmo queria interpretar o Kramer e eles não queriam de jeito nenhum. Okay, I'll tell you what, you can do it on one condition. Whatever you want. I get to play Kramer. You can't play Kramer. I am Kramer. But you can't act. E aí depois de um tempo ele ganhou dinheiro, ele abriu um tour de ônibus para visitar as locações onde o seriado foi gravado. Check it out! Reality tour. The last thing this guy's qualified to give a tour of is reality. Ele tentou se candidatar a prefeito de Nova York uma época e não conseguiu, e até hoje ele vive basicamente disso. Tem um site dele na internet aí, eu vou até deixar o link aqui na descrição, um site horroroso, mas que tá lá toda a história, todos os produtos, toda a marca do Kenny Kramer de verdade. E aí no primeiro episódio resolveram inventar um nome fictício pro personagem, resolveram chamar ele de Kessler e não de Kramer. Mas Kessler não era um nome tão sonoro assim, não era um nome muito maneiro. E aí, 5 de julho de 1989, chegou o primeiro episódio chamado The Seinfeld Chronicles. Eles não o fizeram como o início de uma primeira temporada, mas sim como um episódio piloto à parte, pra testar o terreno mesmo. Tipo no final do ano, quando a Globo, todo final de ano, faz um especial de meia hora, 40 minutos, de alguma atração completamente aleatória, e geralmente ela não vinga, mas de vez em quando ela dá abertura pra virar uma série de verdade, enfim. O Seinfeld meio que começou assim mesmo. E fizeram um piloto, The Seinfeld Chronicles, e se você pegar pra ver, ele tem sim a estética que a gente veio a se habituar com o Seinfeld, algumas situações e tal, mas de um modo geral ele tem umas coisas que são muito diferentes do que a série veio a ser depois. Por exemplo, não tem a Elaine, a música era completamente diferente, era uma musiquinha bem anos 80, bem diferente daquele baixinho, daquele baixo que a gente se acostumou a ouvir em Seinfeld. E o episódio basicamente acompanhava o Jerry e o George falando a respeito de uma mulher que ligava pro Jerry pra tentar dormir na casa dele uns dias, e o episódio inteiro era eles dois tentando decifrar o que ela queria dizer com isso, se ela queria ficar com o Jerry, se ela tinha segundas intenções, ou se ela só tava afim de arrumar um lugar pra dormir em Nova York mesmo. O episódio inteiro gira em torno dessa paranoia muito característica deles dois. E é bem interessante isso. Mas apesar dessa ideia muito interessante, o mais curioso, um dos detalhes mais curiosos a respeito de Seinfeld, é que no início ele foi um fracasso absoluto. Esse episódio piloto da Seinfeld Chronicles, quando foi exibido na NBC, as resenhas foram bem negativas, falaram que o episódio era fraco, era sem graça, os personagens não sustentavam uma série, e a audiência não foi tão expressiva assim, então o projeto meio que morreu na praia. Mas, depois de um tempo, um executivo chamado Rick Ludwig, ele resolveu abraçar a ideia. Sempre, em todo projeto que tá quase fadado ao fracasso, mas que dá certo no final, esse sucesso no final sempre acontece por causa de alguém que abraçou a ideia. E no caso do Seinfeld foi esse cara, Rick Ludwig, que resolveu tirar dinheiro do próprio bolso dele, o salário que ele ia ganhar, ou do salário que ele ia investir em outros projetos, ele resolveu investir, tirar do bolso dele, para produzir mais 4 episódios de Seinfeld, porque naquele período no meio do ano, também conhecido como mid-season, é o período onde é meio morto, é o verão norte-americano, onde as principais séries elas estão dando um break, elas não estão sendo exibidas entre uma temporada e outra. E nesse período entre uma temporada e outra entraram esses 4 episódios de Seinfeld em 1990. E o resultado desses 4 novos episódios foi um pouquinho mais satisfatório do que o episódio piloto. Não foi um hit, não foi um grande sucesso, mas deu um resultado razoávelzinho que deu um gás pra NBC continuar produzindo a série. E o grande diferencial é que, além da música tema ter mudado radicalmente, agora entrou uma nova música que era com um baixo, é um tema bem diferente do primeiro episódio, a grande novidade desses 4 novos episódios de Seinfeld era que tinha uma mulher. Os executivos da NBC fizeram uma exigência muito determinante pra série, que foi o seguinte: nós precisamos de uma personagem feminina, pra não ficar só homem na série. E o Jerry e o Larry David ficaram, ok, tudo bem, bora fazer aí,
resolveram criar uma personagem. E o Larry David, ele se lembrou de uma ex-namorada que ele teve, que depois se tornou amiga dele. Essa transição do namoro, fim de namoro e continuar sendo amigos foi muito tranquila pro Larry David com essa ex-namorada dele, e resolveram usar essa base para criar a Elaine. Na série, ela não era ex-namorada do George, ela era ex-namorada do Jerry e tinha esse mesmo esquema. Eles namoraram no passado, antes da série começar, e agora eles terminaram, mas eles continuam sendo bem amigos. O Kramer passou a se chamar Kramer de fato, acabou aquela história de Kessler e a série tocou o barco aí. O Larry David, ele fala que quando ele terminou o episódio piloto, ele tava tão bolado com os executivos da NBC que ele só queria desencanar da série, esquecer. Ele era um cara completamente, vamos dizer assim, preguiçoso, que não queria trabalhar tanto assim. Ele só queria terminar o job dele e voltar pra vida dele, e é isso aí. Quando ele recebeu a notícia de que ele ia ter que produzir mais 4 episódios, ele entrou em desespero, e aí, em 1991, quando anunciaram que ia ter uma terceira temporada com 13 episódios, aí o Larry David entrou em pânico absoluto. Ele ficou petrificado, chorou, foi falar com a esposa dele, ele ficou muito chateado, muito desesperado, muito paranoico, porque o Larry David, ele segue um arquétipo de nova-iorquino, ele como pessoa mesmo, ele é um cara muito Woody Allen nesse sentido, ele é muito aquele estereótipo do nova-iorquino que é paranoico com tudo, e tanto não é à toa que ele depois fez filme com Woody Allen, né? Essa terceira temporada também fez mais sucesso, foi crescendo, até que chegou na quarta temporada, resolveram mudar a lógica da série, agora botando mais metalinguagens, agora eles iam explorar mais esse negócio do Jerry ser um comediante famoso que ia ser procurado pela NBC. They said they were interested in me. For what? You know, TV show. They want you to do a TV show? Well, they want me to come up with an idea. I mean, I don't have any ideas. Come on, how hard is that? Look at all the junk that's on TV. E a quarta temporada aí se tornou um hit de verdade, a quinta temporada mais ainda, sexta mais ainda, sétima mais ainda. A partir daí, Seinfeld foi um sucesso cada vez maior e se tornou essa série tão querida que nós temos hoje em dia, que muita gente gosta até hoje, não é à toa que estamos aqui 30 anos depois falando sobre ela. Por que Seinfeld é uma série tão maneira assim, que a gente tá comentando agora e comemorando aniversário? Porque ela é uma série, essa alcunha de que ela é uma série sobre nada, eu tenho minhas reservas em relação a ela. Porque eu não acho que desde o início pensaram Seinfeld para ser uma série sobre nada. Eu acho que pensaram para ser uma série sobre o cotidiano, sobre como que um comediante coleta o seu material, mas depois alguém resolveu inventar essa alcunha e a produção abraçou e carregou para sempre esse nome, esse slogan de a série sobre nada. Mas o fato é que o fato de ser uma série sobre coisas muito cotidianas faz toda a diferença em Seinfeld. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, ao contrário de Friends, ao contrário de How I Met Your Mother, os personagens de Seinfeld são completos canalhas. São pessoas ruins, são pessoas com uma índole muito questionável. Porque o lema da série, desde o início, foi um só, que é no hugging, no learning. Sem abraços, sem aprendizado. Os personagens, eles eram completos canalhas, completos imbecis. Eles não iam aprender nada, eles não iam amadurecer, não iam se tornar pessoas melhores. Eles iam sim passar por algumas mudanças, mas melhorar de caráter, não. Eles eram pessoas muito oportunistas, falsas, cínicas. E isso era muito interessante. Eles eram personagens humanos com os quais a gente identificava na nossa vida de verdade. E o grande charme da série é justamente esse. Você vê os personagens discutindo a respeito de coisas absolutamente abstratas e insignificantes. O primeiro episódio é o Jerry conversando com o George sobre o que uma mulher quer dizer. O outro episódio é o George tentando inventar um jeito dele não ir trabalhar. O outro é o Jerry ficando bolado com a namorada do Kramer porque ela começa a vaiar ele no meio do palco lá. O outro é a Elaine tendo que dar um jeito de continuar o namoro dela com um cara que ela descobre ser comunista. Tem um episódio muito interessante, muito engraçado, onde o Jerry começa a namorar uma garota e ele descobre que essa garota tem uma colega de quarto. E aí ele começa a perceber que essa colega de quarto é muito mais interessante do que a garota que ele tá namorando, então ele começa a bolar uma estratégia pra fazer a troca, the switch. E aí ele começa a ir pensando com o George várias maneiras de como é que ele vai fazer essa troca, essa transição, e é uma perturbação toda. In the Middle Ages, you could get locked up for even suggesting it. They didn't have roommates in the Middle Ages. How do you know? Well, for one thing, they didn't have apartments.
Well, I'm sure at some point between the years 800 and 1200, somewhere there were two women living together. Outra coisa que é muito interessante em Seinfeld é a própria estrutura narrativa da série, porque por mais que a série seja um sitcom, ela tá muito presa àquele formato tradicional de sitcom, com os personagens assim no cenário montado e a plateia rindo no claque. Ainda assim, a série trouxe algumas inovações bem interessantes, como por exemplo, como eu falei lá atrás, o fato de todo episódio começar, ser intermediado e terminar com uma pequena apresentação do stand-up do Jerry Seinfeld. Isso é muito interessante. Os episódios eles começam com o Seinfeld fazendo stand-up, começam toda a situação normal, mais stand-up e depois ter mais situação normal e stand-up de novo. Isso é interessante porque isso reforça o link entre o trabalho, o ofício do Jerry Seinfeld como comediante e a vida normal dele, como que ele coleta o material e transforma depois em stand-up. Essa estrutura da série ter o início, meio e fim com stand-up, ela, ao longo das primeiras 5, 6 temporadas foi muito utilizada, mas depois resolveram abrir mão disso e a série seguiu um padrão tradicional mesmo. Era só as situações e tal. E é interessante você perceber que Seinfeld nem tinha abertura, isso é uma coisa também muito bacana na série. E tem outras experimentações bem interessantes que a série fez ao longo do seu caminho, como por exemplo, na segunda temporada tem um episódio que é bem clássico, nem é um dos meus favoritos, mas é um episódio bem marcante do Seinfeld, onde é chamado The Chinese Restaurant, onde basicamente o episódio inteiro é o Jerry, o George e a Elaine esperando para ser atendidos num restaurante chinês e não conseguindo. O episódio inteiro é a espera deles ali. E os executivos da NBC ficaram desesperados a ponto de se sentir ameaçados pela série. Eles começaram a falar, não vai ter esse episódio, não, é muito chato e tal. E aí a produção da série bateu o pé e falou, olha só, se vocês não fizerem isso, a gente vai acabar com a série por aqui. E aí os executivos da NBC não queriam isso e resolveram investir nesse episódio, e o episódio foi um sucesso absoluto, é o episódio que colocou a série Seinfeld em outro patamar. Era uma série realmente diferente, sobre nada, sobre situações cotidianas. E essa estrutura meio filme de câmara, ela começou a ser repetida em outros episódios, como por exemplo, tem um episódio chamado The Parking Garage, onde o episódio inteiro é o Jerry, a Elaine, o George e o Kramer procurando o carro na garagem. Eles estão lá na garagem, saem procurando e não encontram nunca, e o episódio inteiro vai se desdobrando em cima disso. E é sensacional você perceber como que o roteiro de Seinfeld ele é bem amarrado. Por exemplo, no meio do episódio, a gente vê a Elaine com um saquinho de peixe. E esse saquinho de peixe, ele começa a se tornar meio que um timer. O peixe vai morrer quando a água acabar, e quanto mais tempo eles demorarem para encontrar o carro e voltar para casa, mais os peixes vão morrendo. E aí, como que você associa isso a lá no final ter esse link? É bem interessante. Esse episódio também tem uma curiosidade muito bacana, que no final ele ia terminar com eles ligando o carro, finalmente, e indo embora. Só que aí rolou problema, o motor do carro pifou e o carro não foi embora, e isso se transformou numa piada perfeita para encerrar o episódio. Eles, depois de procurarem o carro, estão tentando ligar o carro e o carro não liga. Isso foi sensacional e também foi outro episódio muito memorável. Outro episódio clássico que se destacou muito por causa da quebra da estrutura da narrativa é um episódio da 9ª temporada chamado The Betrayal, que é basicamente um episódio onde o pessoal vai lá pra Índia, tirando o Kramer. O Jerry, a Elaine e o George vão pra Índia e testemunham um casamento lá, e o Kramer fica em Nova York, e o episódio inteiro, ele é contado de trás para frente. Ele é contado numa ordem cronológica inversa. E é muito interessante isso, porque você percebe que não é só uma coisa do tipo, eles gravaram o episódio na ordem cronológica normal, linear, e depois na hora da montagem eles foram invertendo tudo. Não, as piadas se constroem justamente através do fato de que os roteiristas sabem que o episódio é de trás pra frente. Então eles vão brincando muito com as expectativas do espectador. Inclusive esse episódio, ele termina de uma maneira bem divertida, porque ele explica no final o porquê do Kramer abusar tanto da hospitalidade do Jerry. Quando o Jerry se mudou para aquele apartamento, o Kramer veio lá dar as boas-vindas e tal, e aí o Jerry falou, fique à vontade e tal, e o Kramer levou esse fique à vontade ao pé da letra. É uma conclusão e uma explicação bem curiosa. Como eu falei anteriormente, a partir da 4ª temporada, a série começou a brincar com a questão da metalinguagem. Então, a partir de vários momentos, a gente via coisas claramente inspiradas na história real dos bastidores de Seinfeld acontecendo na série. Como, por exemplo, os executivos da NBC chamando o Jerry pra ir lá na reunião com eles e o George indo junto com ele. I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing.
E a gente vê vários momentos similares. E a série aproveita isso muito bem pra criar vários momentos muito divertidos, como por exemplo, o George dando piti lá na reunião da NBC. I don't even want to talk about it anymore. What were you thinking? What was going on in your mind? Artistic integrity. Where did you come up with that? You're not artistic and you have no integrity. E mais pra frente, a série ainda usa isso de uma maneira muito inteligente. Uma das executivas da NBC, eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas uma das executivas da NBC, na série, mais tarde se torna namorada do George, depois se torna noiva do George, depois ela morre por causa do George. Um dos episódios mais célebres de Seinfeld, inclusive, é o final da 7ª temporada, e aí spoiler, mas também whatever, onde o George, ele percebe que ele não tá mais afim de casar com a Susan, que era a mulher da NBC que depois namorou com ele. Ele percebe que ele se arrepende disso, ele começa a perceber que a vida não vai ser a mesma, é uma péssima ideia, ele não tá preparado pra isso e tal, e ele fica sem saber como separar da mulher. Aí ele começa e resolve ir lá comprar um monte de envelope de convite de casamento, e aí só que ele resolve comprar o mais barato, e aí quando a Susan, ela resolve dar aquela lambidinha pra fechar o envelope tava tóxico, de tão barato que ele era, e ela morre. E a temporada termina assim, com eles 4 no hospital, onde os personagens, eles estão no auge do seu cinismo, no auge da sua falsidade. E aí o Kramer ainda vai lá e erra o nome da mulher. She's, gone. I'm so sorry, George. Yeah, me too. Poor Lily. So I guess you're not getting married. All right. Come on, let's get some coffee. Mas o mais inusitado é o motivo pelo qual resolveram matar a Susan no seriado. Depois de muitos anos, o Jason Alexander, que é o ator que interpreta o George, ele revelou pro público a razão de terem matado a Susan na série. Segundo ele, a Hayley Swedberg, que é a atriz que interpretava a Susan, era simplesmente insuportável. A química dela com os atores não era legal, ela não tinha uma sintonia parecida com a do Jason Alexander, e a própria Julia Louis-Dreyfus, que interpretava a Elaine, também reclamava muito dela. E aí a solução que o Larry David encontrou foi essa, matar a personagem dessa forma. E o mais interessante é que no final da 8ª temporada existe uma rima narrativa e visual com isso, quando o George, ele praticamente perde o movimento das pernas, depois ele recupera, mas enfim. Mas aí é uma rima visual maneira que o fim de uma temporada cria com a outra. Agora, é impossível falar de Seinfeld sem citar o episódio da 4ª temporada chamado The Contest, que é talvez o episódio mais célebre ou um dos mais premiados da história de Seinfeld, onde o George é pego pela mãe dele se masturbando. I go out for a quart of milk. I come home and find my son treating his body like it was an amusement park. E aí ele comenta isso com o resto do pessoal e o pessoal resolve fazer uma aposta de quem é que passa mais tempo sem tocar umazinha. E esse episódio é tão fantástico porque eles resolveram não usar a palavra masturbação. E aí o episódio inteiro gira em torno deles dando sugestões a respeito disso, deles fazendo conotações envolvendo masturbação. My mother caught me. Caught you doing what? You know. I was alone. Esse episódio, ele é tão inteligente na maneira como ele cria as piadas, que ele chegou a render ao Larry David um Emmy por conta do roteiro desse episódio. A própria vida do Larry David e do Jerry Seinfeld está muito espelhada na série desde o início. Tem um episódio também que é muito emblemático na 3ª temporada, onde o Jerry e a Elaine resolvem entrar num acordo para eles poderem voltar a transar sem se tornarem namorados, sem deixarem de ser amigos. E isso é interessante porque é algo que realmente aconteceu na vida do Larry David e o episódio inteiro se desenrola em torno disso, do tipo, quais são as regras que eles vão começar a usar, e o George ficando bolado porque ele não tem acesso a essas informações todas. A série inteira era baseada nesse tipo de situação. E ao longo da série, os personagens eles foram mudando de maneiras interessantes. Tem um episódio no final da 5ª temporada pro início da 6ª, onde o George ele percebe que todas as decisões na vida dele foram completamente erradas e levaram ele pro pior caminho possível. E aí ele resolve fazer o seguinte, fazer o oposto de tudo que ele estava fazendo. E a vida
vida dele começa a melhorar a partir daí. E isso dá uma dinâmica nova pro personagem. Ele vai trabalhar num estádio de futebol lá do New York Yankees. Entrou o Sr. Steinbrenner, que era inspirado no verdadeiro Sr. Steinbrenner, que era o líder do New York Yankees, e ele era um personagem bem interessante, porque ele sempre aparecia de costas e a voz dele era dublada pelo Larry David. It looks good against the brown of the cigar. The Maduro, I like the Maduro wrapper. The darker the better, that's what I say. Of course, the Claro's good too. That's more of a pale brown, almost like a milky coffee. I find the ring size very confusing. They have it in centimeters, which I don't really... Então a série foi ganhando uma mitologia cada vez maior. E além disso, existem sim algumas piadas no Seinfeld que a gente tem que relevar por conta de contexto da época. Tem piadas machistas, tem piadas gordofóbicas, tem piadas homofóbicas. Isso tudo a gente meio que releva por conta do contexto da época. Tem alguns episódios no Seinfeld que são engraçados, mas que são politicamente incorretos até demais, onde o Jerry ele começa a namorar uma garota que é nativo americana, e aí isso gera um monte de piadas em torno dela, e aí ele fica puto com o politicamente correto. Tem episódio onde o Jerry começa a ficar muito paranoico porque a namorada dele tem mão de homem. Esse tipo de situação, que naquela época não tinha problema, mas hoje tem um pouco mais, a gente meio que releva e às vezes até ri um pouquinho da série mesmo assim. Em outro episódio clássico, uma jornalista que vai lá entrevistar o Jerry, ela acha que ele e o George são um casal homossexual. E aí ela resolve espalhar isso pra todo mundo. E aí todas as pessoas da vida do Jerry e do George começam a questionar, pô, por que vocês nunca falaram isso pra gente? Ah, que tipo de pessoas são vocês e tal. E esse episódio é muito interessante porque ele ri não da homossexualidade, mas sim da homofobia do Jerry, do George, do resto do pessoal em torno deles. Então esse episódio é um ótimo exemplo de como fazer o humor politicamente incorreto sem ofender os homossexuais, mas sim a homofobia. E esse episódio ele rendeu uma frase que é célebre até hoje nos Estados Unidos, que é "Not that there's anything wrong with that", ou seja, não que haja nada de errado com isso. Sempre que alguém fala, ah não, vocês são gays e tal, não que tenha nada de errado com isso. We're not gay. Not that there's anything wrong with that. Not that there's anything wrong with that, Jerry. Not that there's anything wrong with it. Not that there's anything wrong with that. Sacaneando de novo esse cinismo de uma sociedade homofóbica. E, além disso, os personagens são muito engraçados no Seinfeld e todos eles têm personalidades bem definidas, mas todos eles funcionam bem em conjunto também. É uma peça muito harmoniosa. É um imenso relógio onde todas as engrenagens correm muito bem. O Jerry, ele é um cara cínico, ele é um cara espontâneo, que tá o tempo todo com um sorriso muito sarcástico no canto da boca, pronto pra sacanear tudo ao redor dele. E isso é muito interessante, porque sempre ele tá com um comentário ácido, um comentário até meio ofensivo e desdenhoso na ponta da língua dele. I couldn't concentrate. It was a madhouse. Because I'm working there, that's why. How long have I been asleep? What year is it? What's that? Oh, it's Risk. It's a game of world domination being played by two guys who can barely run their own lives. I don't understand. I made a reservation. Do you have my reservation? Yes, we do. Unfortunately, we ran out of cars. But the reservation keeps the car here. That's why you have the reservations. I know why we have reservations. I don't think you do. Isso torna ele um personagem divertido. E além do mais, o Jerry Seinfeld, ele é um péssimo ator. Isso é algo que ele próprio reconhece. Tanto é que ele só aceitou fazer essa série porque ele sabe que ele é um péssimo ator, que ele só conseguiria interpretar ele mesmo. E aí, ao longo da série inteira, ele vai exagerando, até mesmo nos maneirismos dele, a maneira como ele se desespera, a maneira como ele leva o tom de voz dele, a maneira como o olhar dele tá sempre muito artificial. Kramer, I am so sick of you coming in here and eating all my food. Now shut that door and get the hell out of here! You went out with Newman? Just a few times. Why? I liked him. You liked Newman? Ladies, you're gonna be the first pirate. But I don't want to be a pirate. Isso é engraçado porque é como se ele fosse sempre aquela pessoa debochada, aquela pessoa ácida, aquela pessoa irreverente do palco, estivesse sempre ali na vida normal deles. A Elaine é uma personagem que eu pessoalmente gosto muito porque ela também é uma personagem que desde o princípio ela meio que quebrou alguns padrões de personagens femininas na televisão. Ela não é uma personagem glamourizada, ela não é uma personagem idealizada, não.
ela tem, na verdade, a mesma mentalidade dos outros caras ali, e ela tá o tempo todo procurando um namorado, ela tá o tempo todo lidando com métodos anticonceptivos, e isso foi uma coisa muito interessante pra personagem, porque isso meio que quebrou alguns padrões. Ela era uma personagem que podia namorar quem ela quisesse, podia transar a hora que ela quisesse, e não devia explicação a ninguém. I met this lawyer, we went out to dinner, I had the lobster bisque, we went back to my place, yada yada yada, I never heard from him again. E o senso de humor da Julia Louis-Dreyfus é um negócio que eu pessoalmente acho muito precioso. Ela é capaz de fazer piadas irreverentes e ela tem um timing físico, uma performance corporal muito boa. Basta você lembrar da dancinha horrorosa, porém icônica dela na 8ª temporada. E ela também tem um episódio onde ela começa a beber e ela começa a espumar pela boca. Então você vê que a Julia Louis-Dreyfus, ela é uma personagem, uma atriz com timing cômico e muito entregue à comédia. Ela se esforça na medida certa e ela sempre tem resultados muito eficazes. This is my Aunt Stella. Stella! O George é outro personagem icônico, é talvez aquele com o qual as pessoas mais se identifiquem. My name is George. I'm unemployed and I live with my parents. Ele é um cara absurdamente preguiçoso, que o tempo todo tá encontrando formas de não trabalhar. Até 30, 40 anos de idade, ele continua dependendo dos pais. E isso é muito interessante, isso torna ele um personagem bastante vulnerável. Ele recebe esporro dos pais a vida inteira, ele é desempregado e, ao mesmo tempo, ele não faz nenhum esforço pra trabalhar, pra ser bem-sucedido. It's come to my attention that you and the cleaning woman have engaged in sexual intercourse on the desk in your office. Is that correct? Was that wrong? Yeah, when you look annoyed all the time, people think that you're busy. Think about it. Yeah, you do. He looks very busy. I know what I'm doing. Oh, would you do something? I know your name. Call it a bomb threat. A bomb threat? Why would I call it a bomb threat? Just call! I think I should have some reason. Tem um episódio onde o Jerry até comenta que se ele fosse gerente de uma empresa e ele visse o quanto que o George se esforça pra não trabalhar, ele deixaria ele trabalhar, porque realmente o esforço compensa. E o cinismo dele também é engraçado, a paranoia dele, ele não tem muita noção de tato social, então o tempo todo ele tá enrolado em relação a uma mulher e ele fica paranoico com o que ela vai achar. It's not you, it's me. You're giving me the it's not you, it's me routine? I invented it's not you, it's me. Nobody tells me it's them, not me. If it's anybody, it's me. All right. George, it's you. You're damn right it's me. Teve uma vez que o George começou a namorar uma mulher e essa mulher, ela resolveu que precisava discutir um assunto sério com o George. E aí ele resolveu começar a fugir dessa mulher de todas as formas possíveis. E aí a forma decisiva que ele encontrou de fugir dessa mulher foi colocando uma caixa postal imensa no telefone dele pra ela não poder mandar muita mensagem pra ele. E a caixa postal do George é nada mais, nada menos do que uma recriação do tema do super-herói americano, aquele seriado antigo lá. George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out or I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Ele também é muito pão duro, ele o tempo todo tá disposto a negar dinheiro. Tem uma cena onde ele tá infartando e ele chama a mulher pra dar o troco certo pra ele. Tem um episódio também onde ele leva uma mulher pra ter um encontro romântico no restaurante e aí quando ele termina com a mulher no meio do almoço, ele resolve pedir pra ela a parte dela do almoço, que iria pagar e agora não vai mais. Tem um episódio onde ele começa a namorar uma mulher que está presa e ele acha isso sensacional porque ele pode visitar ela a hora que ele quiser, não tem que falar com ela o tempo
tempo todo. Esse é o tipo de personagem que é o George Costanza do início ao fim da série. Ele é interpretado pelo Jason Alexander, que também é outro ator que tem um timing cômico muito bacana, e ele também não é um ator tão comprometido em soar natural em cena. Ele o tempo todo tá empregando caras e bocas que também são exageradas, o cinismo do George Costanza, o sonho dele sempre querer ser um arquiteto chamado Art Vandelay, é uma piada recorrente que a série sabe aproveitar bem. Pra finalizar o quarteto, nós temos o Kramer, que é o personagem mais maluco e despirocado da série. É interpretado pelo Michael Richards, que é um ator que já tinha se destacado algumas vezes no programa do Jay Leno. Ele fazia um performer, um personal trainer meio maluco lá. E nessa série é interessante porque o Kramer, ele é um personagem que deu uma mudada, porque no início ele era um cara burro. Ele era um cara que demorava pra completar as frases, a linha de raciocínio dele era muito lerda. E aí depois, à medida que a série foi avançando, a gente descobria que, na verdade, o Kramer era um cara tão inteligente e com tanta informação na cabeça dele que ele vivia num mundo à parte, em outra sintonia. Are you crazy? Am I? Or am I so sane that you just blew your mind? E isso fazia ele ter várias ideias muito mirabolantes, como por exemplo um restaurante onde você faz a sua própria pizza, ou então um livro sobre mesas de centro que vira uma mesa de centro, você pega ele assim e faz isso aqui. E às vezes o Kramer ele até surpreendia, porque em algumas circunstâncias ele era o personagem mais sociável da série. Ele era o personagem que mais tinha amigos, que mais se relacionava com outras pessoas, talvez porque quase todos os outros personagens também eram malucos completos. I pick up the banana peel and I wait for that monkey to turn around. And then I let him have it. Kramer, you threw a banana peel at a monkey? Well, he started it. Tem um episódio onde o Kramer começa a ser seduzido pela mentalidade comunista, ele tá trabalhando lá como um Papai Noel de shopping, e aí ele começa a ir lendo livros de Marx, começa a ler livro de Engels, e ele começa a virar um Papai Noel de shopping comunista, falar pras crianças que os brinquedos são feitos por crianças escravizadas do outro lado do mundo. E não tem como a gente não destacar a performance do Kramer, porque ele é a personificação da pantomima dentro de um seriado que era basicamente sobre diálogos e sobre situações e cotidianos e tal. Ele é um personagem que poderia destoar do resto da série muito fácil, porque ele é um personagem maluco que depende da postura física do ator em cena. E o Michael Richards, ele é um cara muito talentoso nesse sentido. Ele é um cara que domina cada centímetro, cada parte do corpo dele. O braço, a maneira como ele anda, as caras e bocas que ele faz. Ele tem uma presença em cena, ele tem um controle, um domínio tão absoluto a respeito do corpo dele, de como que ele vai se mexer, de como que cada leve movimento, por mais leve que seja, vai gerar uma piada muito divertida. Teve aquela ocasião na 9ª e última temporada onde o Kramer achou numa caçamba de lixo o cenário do programa do Merv Griffin Show, e ele resolveu recriar o cenário na casa dele, e ele começou a incorporar os trejeitos do Merv Griffin, começou a viver como se estivesse sempre num programa de televisão. Essa é uma ocasião também fantástica onde o Michael Richards ele usa cada centímetro do corpo dele pra imitar o Merv Griffin de uma maneira caricata. É hilário. It's like the pigeons decided to ignore me. So they're like everyone else. All right, let's take a short break. Então o quarteto de Seinfeld, de um modo geral, é um quarteto que tem as suas personalidades, você pode se identificar com cada uma delas, e elas todas formam uma química, uma dinâmica muito interessante. Eu mesmo me identifico com várias coisas de vários personagens ali do Seinfeld. E ainda tem toda aquela outra galeria de personagens fabulosos, como por exemplo, os pais do George. Oh my God! This was in our bed. What is this? A prophylactic wrapper? I'll see you later. Where am I going to sleep? What are you talking about? I can't sleep in there. Of course you can. I can't. I can't. That's it. You're grounded. Uma interpretada pela Estelle Harris, que depois, alguns anos depois, veio a fazer a senhora cabeça de batata no Toy Story, e a personalidade dela bate muito. Oh, you found it. Oh, it's so nice to have a big, strong
around the house. O pai do George é interpretado pelo Jerry Stiller e ele é pai do Ben Stiller, como eu já falei. Serenity now! Serenity now! Serenity now! Serenity now! E não tem como falar sobre o Frank Costanza, pai do George Costanza, sem falar sobre Festivus. A Festivus for the rest of us! Que é uma data comemorativa que o próprio Frank criou e que é uma espécie de Natal ao contrário. Se situa no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, e é uma ocasião especial que a própria família inventou, onde cada um dos familiares vai se reunir e vai falar na cara um do outro todas as decepções que eles tiveram uns com os outros. É uma espécie de teste de sinceridade, teste de ódio. E não é à toa que todo dia 23 de dezembro sempre tem um fã de Seinfeld comemorando Festivus nas redes sociais, desejando Feliz Festivus para todos nós e tal. Ou seja, virou meio que uma data comemorativa para os próprios fãs de Seinfeld. Os pais do Seinfeld também são bacanas. Tem o Bryan Cranston na série. E uma coisa que eu acho bacana é que hoje em dia o Bryan Cranston ele é muito valorizado por causa do Breaking Bad, né? Mas se você pegar pra ver desde aquela época, o Bryan Cranston ele não é um ótimo ator só de drama. Ele também tem timing cômico. Ele é um cara divertido. Ele fazia um dentista lá que se convertia ao judaísmo só pra poder fazer piada de dentista e de judeu. E isso começa a complexar a cabeça do Seinfeld. And this offends you as a Jewish person? No, it offends me as a comedian. E esse personagem também era muito bacana, ele namorava a Elaine numa época. Aliás, a Elaine, ela tem vários namorados que são icônicos. O mais icônico deles é o Putty, que eles criam um relacionamento, depois se separam, depois criam de novo, depois se separam de novo, tudo isso num voo. Ele é um personagem muito divertido, aquela cara de tonto dele é muito engraçado. O Newman é uma peça histórica, ele é um personagem que a gente não pode deixar em branco. Hello, Jerry. May I come in? Porque o ator que faz ele, o Wayne Knight, vocês podem lembrar dele talvez pelo Jurassic Park. Ele fazia o vilão do primeiro Jurassic Park, aquele cientista que queria roubar o DNA dos dinossauros e tal. Ele é o Newman e ele tem uma personalidade muito divertida. Ele é um cara engraçado. A respiração dele, a maneira como ele contém a respiração, as risadas malévolas dele, o desespero dele em outro momento, a performance física dele. And I'll be there in all my glory, watching as it all comes crumbling down. Ele é um cara agitado. Essa inimizade dele com o Jerry rendeu um chavão que é muito icônico, que é o Hello Jerry, Hello Newman. Hello, Newman. Hello, Jerry. E ele também está em Toy Story 2, assim como a Estelle Harris. Ele faz o All, que é o vilão do filme que rouba o Woody. Come on, pick up the phone. It's me, it's Al. I got an emergency here. Yes, we're all busy, but look, it has to be tonight. Nós não podemos deixar de falar de algumas situações icônicas, como por exemplo, quando eles viajam para Los Angeles e o Kramer, ele é acusado de assassinato. Tem também a situação lá com o cara, o Babu, que é um paquistanês que vem para Nova York tentar criar um restaurante. Não consegue, o Jerry resolve dar umas dicas para ele e termina com ele ainda mais bolado com o Jerry. E aí alguns episódios depois, a gente descobre que o Jerry, sem querer, fez ele ser deportado, sem querer, tudo na base do sem querer. E nós não podemos deixar de falar do Soup Nazi, que é um personagem com o qual a gente pode identificar a qualquer momento da nossa vida, porque ele é um cara que ele é dono do maior restaurante de sopas de Nova York, só que ao mesmo tempo, como o nome já indica, ele é praticamente um nazista. Ele é um cara que o atendimento dele é péssimo. You want bread? Yes, please. $3. What? No soup for you. Tem um episódio muito bom onde o Jerry e o Kramer, eles trocam de apartamento porque em frente ao apartamento do Kramer criou-se uma loja de frango frito e essa loja tem um neon muito forte na janela do Kramer que impede ele de dormir. Aí ele e o Jerry resolvem trocar de apartamento por um dia. E as personalidades deles dois mudam. Kramer vira uma pessoa sarcástica que nem o Jerry e o Jerry vira uma pessoa porra louca que nem o Kramer. Essa inversão de personalidades é muito engraçada também. Tem também um episódio onde a Elaine
Elaine começa a sair com um cara que é fisicamente muito parecido com o Jerry, só que em termos de personalidade ele é o oposto do Jerry. E ele tem dois amigos que lembram muito o George e o Kramer, mas em termos de personalidade também são os opostos do George e do Kramer. E aí, como o Jerry Seinfeld é um grande fã do Super-Homem, ele começa a apelidar essa nova companhia da Elaine de bizarros, as versões bizarras do Jerry, do George e do Kramer. A série inteira ela é cheia de situações muito bacanas que fizeram a série ser um sucesso absoluto. E isso nos traz ao final da série. Em 1998, Seinfeld acabou por um motivo bem simples. Porque a audiência estava caindo? Não. Porque ninguém aguentava mais? Também não. Porque a série estava ruim? Também não. Resolveram acabar Seinfeld para acabar a série no auge, para não ter depois a decadência, para terminar a série assim como o top do top, como uma série perfeita que não tinha nada o que mudar. Inclusive tem até um papo de que o Jerry Seinfeld ele se inspirou nos Beatles, no 9º disco deles, e aí isso se reflete na 9ª temporada, o fato de que a série vai acabar na 9ª temporada, no 9º ano número 9 e tal. E a série, o fim da série foi visto com muita dificuldade pela NBC. Chegaram a pagar papo de 100 milhões de dólares pro Jerry Seinfeld fazer uma 10ª temporada, mas ele bateu o pé, falou, não, vamos acabar a série aqui mesmo. E aí, em 98, a série acabou da seguinte maneira. Uma tarde resolveram exibir 4 episódios de Seinfeld, 2 episódios duplos, na verdade, 4 episódios de Seinfeld. Um era aquela retrospectiva bonitinha de todos os melhores momentos da série e tal. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. E o outro era o final mesmo, a história que ia acabar a série. Vale lembrar que, embora o Larry David seja um dos principais responsáveis pelo sucesso do Seinfeld, ele não colaborou com todas as temporadas não. Na verdade, ele só escreveu os roteiros até a 7ª temporada. Depois ele saiu fora, na 8ª e 9ª temporadas entraram outros roteiristas, e o Larry David só voltou lá no último episódio, no episódio final, para poder encerrar a série realmente do jeitinho dele, dando a cara dele para a conclusão da série como um todo. The Finale, que é o episódio que acabou a série, o último episódio de Seinfeld, é talvez o episódio que mais divide opiniões no Seinfeld. Teve muita gente que considerou aquele um desfecho anticlimático pra série. A piada não foi tão boa assim. Inclusive tem até uma piada porque o Frank Sinatra morreu no dia seguinte à exibição do último episódio de Seinfeld, e aí tem gente que fala que ele morreu de desgosto porque o final do Seinfeld foi ruim e tal. Eu, pessoalmente, defendo muito o final de Seinfeld. Tá certo que eu sou bem suspeito também pra defender o final do Seinfeld, mas o final do Seinfeld eu acho muito bacana porque eles conseguiram encontrar uma justificativa lógica e orgânica dentro da narrativa para fazer uma retrospectiva da série inteira. O que acontece? O Seinfeld resolve viajar para Los Angeles junto com o George, junto com a Elaine, junto com o Kramer, para poder finalmente produzir a série que ele tanto queria fazer, que era uma série chamada Jerry, que era literalmente o que Seinfeld era na vida real, seria o Jerry dentro do Seinfeld de verdade. Ou seja, um sitcom sobre a vida do Jerry Seinfeld, Jerry. E aí eles resolvem viajar, mas aí o avião dá um problema e ele cai numa cidadezinha pequena e eles ficam ali esperando algum reforço. Aí eles veem um cara gordinho sendo assaltado e em vez de ir lá ajudar o cara, eles resolvem sacanear o cara, e ali naquela cidade existe uma lei chamada Lei da Boa Vizinhança, Lei do Bom Samaritano, eu acho, e aí eles são presos, levados a julgamento, e nisso aparecem todos os personagens que eles sacanearam ao longo da série inteira. Supnazi, Babu, uma mulher que fala baixinho, a ponto de você não entender nada que ela tá falando, e eles sacanearam também na série, ela volta nesse último episódio, e isso permite que esse último episódio crie uma retrospectiva legal pra série, e dá aos personagens aquilo que eles merecem, que é um ano de cadeia. E é muito bacana isso, porque o último diálogo entre o George e o Jerry, dentro da cadeia, é eles falando sobre um botãozinho na camiseta do George. E isso cria um link direto com o primeiro diálogo do primeiro episódio da série, lá atrás. See, now to me that button's in the worst possible spot. The second button literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. It's in no man's land. You look like you live with your mother. It literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. It's in no man's land. Haven't we had this conversation before? You think? I think we have.
E a série termina com o Jerry fazendo o stand-up dele lá dentro da cadeia. E é isso, a série terminou com um recorde de audiência, mas muita gente não gostou do final de Seinfeld. After 9 seasons on the air, it was so long to Seinfeld last night. NBC estimates that as many as 90 million people tuned in. E aí, a partir daí, o elenco de Seinfeld resolveu tocar a vida deles pra frente. O Jerry se tornou o comediante mais bem pago do mundo. Eu acho que ele ainda é, se não é, eu acho que ele é o segundo mais bem pago do mundo. Ele fez o B-Movie, aquela animação da DreamWorks, bem mais ou menos, inclusive. Ladies and gentlemen of the jury, there's no trickery here. I'm just an ordinary bee. And as a bee, honey's pretty important to me. It's important to all bees. We invented it. We make it. And we protect it with our lives. E ele fez também uma série chamada Comedians in Cars Getting Coffee, que é uma websérie onde ele entrevista vários comediantes no carro, indo lá tomar café. Ele entrevistou o Chris Rock, ele entrevistou todo o elenco do Seinfeld, o Larry David, Julia Louis-Dreyfus, Chris Rock, Jim Carrey, Tina Fey. É uma galera que ele entrevistou ali mesmo. Então esse teve realmente uma boa vida. O Jason Alexander, nem tanto. Ele fez algumas pontas em alguns filmes, bem mais ou menos. Ele fez ponta naquele filme lá do Jack Black com a Gwyneth Paltrow, O Amor é Cego. Ele faz uma ponta lá. Ele fez uma ponta num filme muito ruim chamado Blankman também. Então ele teve uma carreira bem mais ou menos também. O Kramer, o Michael Richards, ele é o caso mais complicado porque, como eu falei, ele é um gênio de atuação corporal. Mas ele não pode exercer isso por um motivo muito simples. Em 2006... ele foi se apresentar num clube de comédia e aí ele não tinha muita graça e aí um cara na plateia começou a sacanear ele e aí ele explodiu e começou a ceder a ataques racistas, foi embora, gerou um clima horroroso e a carreira dele acabou aí. A Julia Louis-Dreyfus, ela é, junto com o Jerry Seinfeld, a personagem que mais teve êxito na vida dela depois disso. Ela passou uns anos meio sem fazer muita coisa, mas ela fez aquele seriado The New Adventures of Old Christine. E depois disso, ela fez VIP. A série da HBO, onde ela é a vice-presidenta dos Estados Unidos, e essa série durou 7 temporadas, ela acabou agora há pouco, e foi uma coisa interessante, porque virou tradição. Todo ano, VIP ganhava o prêmio de melhor série de comédia no Emmy Awards, e a Julia Louis-Dreyfus ganhava o prêmio de melhor atriz de comédia. Então, assim, a Julia Louis-Dreyfus, ela é de longe a que teve a melhor performance junto ao Jerry Seinfeld. E pra completar, Larry David, o grande mentor dessa bagaça toda, alguns anos depois, ele resolveu voltar à televisão com uma série sensacional chamada Curb Your Enthusiasm, da HBO. Onde é mais ou menos a mesma coisa. A série acompanha o dia a dia dele após o sucesso de Seinfeld. Ele é basicamente o velhinho neurótico e Woody Allenizado que mora em Los Angeles, mas ele tem aquela persona nova-iorquina, ele é um cara super paranoico e tal, e a série é sensacional. Ela tem uma estética de meio documental, uma série meio mockumentary, a câmera na mão, inclusive a fotografia dessa série, ela é um negócio que você tem que se acostumar. De primeira ela parece estranha, feia e tal, mas depois você se acostuma, o roteiro é sempre genial, Larry David é uma caricatura fantástica. E aliás, vale a pena ressaltar que tem um episódio na 7ª temporada do Curb Your Enthusiasm, onde o Larry David ele volta pra Nova York e reencontra o Jerry Seinfeld, e aí eles resolvem fazer um reunion de Seinfeld, junto com o Michael Richards, junto com o Jason Alexander, junto com a Julia Louis-Dreyfus. Eles recriaram inclusive a claque, a sala do Jerry, o cenário antigo. Foi bem legal para aquecer o coração dos fãs saudosistas de Seinfeld. Curb Your Enthusiasm você pode ver no NetNow e na HBO Go. O Comedians in Cars Getting Coffee tá na Netflix, você pode ver. VIP você pode ver no Now. E Seinfeld tá no Hulu, no Amazon Prime e em DVD, como eu mostrei aqui agora há pouco, esse box maravilhoso que eu recomendo muito que vocês comprem, inclusive. E nós temos uma pequena dificuldade que eu gostaria muito de falar com vocês. Seinfeld no Brasil foi exibido ao longo de toda a sua trajetória no Sony, canal Sony Brasil, Sony Entertainment Television ou canal Sony. Amanhã, no Sony Entertainment Television, Seinfeld. Amanhã, no Sony Entertainment Television. Só que de uns anos pra cá, Seinfeld foi perdendo espaço na grade do canal, começou a ser exibido só de madrugada e agora nem passa mais na Sony. Então fica aí o pedido. Se a Sony começar a passar um pouquinho menos de Agents of S.H.I.E.L.D. e começar a passar um pouquinho mais de Seinfeld, eu acho que vai ser um pouquinho mais grato. Tem gente puta comigo aqui. Muito puto, filha da puta.
Mais Agents of S.H.I.E.L.D. Mais Agents. Mais Old Christine, por favor. Old Christine? Você gosta disso? E fica aí o conselho. Se você nunca viu Seinfeld, assista Seinfeld. Compre o box, assine a Amazon Prime, não sei o que lá, Hulu, dá o seu jeito, veja essa série porque é maravilhosa. Talvez você não goste muito de primeira, tem isso, algumas pessoas demoram pra gostar de Seinfeld, porque o humor ele é meio bizarrinho, é meio específico, tem umas situações que você, por fora, que você leigo, pode olhar e pensar, por que você tá rindo disso e tal, mas a partir do momento que você entra na vibe de Seinfeld, Seinfeld não sai mais de você. Então o fato é que Seinfeld é uma série espetacular, você precisa vê-la e parabéns aos 30 anos, série maravilhosa do meu coração.